Bem-vindos ao Histórias para Dormir. Hoje convido você a embarcar em uma viagem extraordinária, guiada pelas palavras de Dante Alighieri, um dos maiores poetas da história. Prepare-se para conhecer o inferno, purgatório e paraíso em sua obra-prima, A Divina Comédia. Acomode-se em um lugar confortável, deixe suas preocupações de lado e permita que esta fascinante narrativa o transporte para mundos desconhecidos, cheios de simbologia, reflexões profundas e paisagens de tirar o fôlego. Existem inúmeras obras literárias que contam a história da jornada de alguém no além. Para muitos, O Inferno de Dante pode ser a primeira dessas peças clássicas que vem à mente. Mesmo que você nunca tenha lido, o nome talvez seja familiar. Mas esta é apenas uma parte de uma obra em 3 partes escrita por Dante Alighieri, conhecida como Divina Comédia. Trata-se de um poema narrativo que explora a jornada que se acredita ser necessária após a morte, conforme o pensamento de muitos durante a Idade Média. Então, junte-se a mim hoje, enquanto seguimos Dante em sua jornada pelo inferno, purgatório e paraíso. Inferno. A história se passa no ano de 1300. Dante acorda na noite da Sexta-feira Santa em uma floresta escura, sem se lembrar de como chegou ali. Ao longe, ele vê o sopé de uma montanha onde o sol brilha intensamente. Ele decide que deve ser mais seguro do que a floresta e começa a subir. Mas enquanto escala, encontra um leopardo, depois um leão e, em seguida, uma loba. Aterrorizado por esses animais, ele não tem escolha a não ser voltar para a floresta. Ali, Dante encontra um espírito conhecido como Virgílio, um famoso poeta do passado. Virgílio diz a Dante que pode guiá-lo ao paraíso, mas que antes eles precisam passar pelo inferno. Dante, também um contador de histórias, sente uma conexão imediata com Virgílio e confia nele como guia. Juntos, eles atravessam os portões do inferno e começam sua jornada. Como se pode imaginar, este não é um lugar agradável, mas sim um lugar onde toda esperança é abandonada, uma cidade de sofrimento e dor eternos. O céu era completamente negro, sem uma única estrela visível. O ar era denso com os gemidos de dor e lamento. Dante relata ter visto uma bandeira rodopiando no ar, seguida por uma multidão de espíritos nus. Essas almas desafortunadas foram amaldiçoadas a perseguir essa bandeira inalcançável enquanto, picados por vespas e marimbondos. As lágrimas que choravam e o sangue de suas feridas pingavam em seus pés, e o chão estava coberto de larvas e vermes. A única forma de escapar desse tormento era avançar mais profundamente no inferno. E para isso era necessário cruzar o rio Aqueronte. Quando chegaram à margem do rio, encontraram inúmeras almas esperando por Caronte, o barqueiro dos mortos. Aqui vemos imediatamente a influência da mitologia grega em Dante. O rio Aqueronte atravessando o submundo, e Caronte como barqueiro dos mortos, são elementos retirados diretamente dos mitos gregos. Caronte eventualmente concorda em levá-los para o outro lado do rio em seu barco. Ao chegarem, Virgílio explica a Dante que estão no primeiro círculo do inferno, conhecido como limbo. As almas que residem aqui não foram necessariamente pessoas ruins em termos de pecados cometidos, mas não possuíam a fé necessária. Muitos rejeitaram o cristianismo, sendo descritos como os não batizados e pagãos virtuosos. Eles podem não ter sido pecadores, mas ainda assim foram condenados a uma eternidade de danação e negados a entrada no paraíso. À distância, há uma grande cidadela que abriga muitos dos grandes filósofos: Platão, Sócrates, Aristóteles e outros. Antes de se tornar guia de Dante, este também foi o lar de Virgílio. Dante também encontra outros grandes poetas, como Homero, Ovídio e Horácio. Há ainda músicos estadistas, generais e médicos renomados da Grécia e Roma antigas. Eventualmente, eles partem e seguem para o segundo círculo do inferno. Enquanto o primeiro círculo já representava uma punição, aqueles que residiam ali ainda tinham alguma liberdade. Do segundo círculo em diante, começam os verdadeiros castigos. Ali, para receber as almas que entram, está Minos, uma figura gigante e serpentina. Na mitologia grega, Minos era filho de Zeus e o primeiro rei de Creta. Após sua morte, tornou-se um dos 3 juízes do Hades. Na interpretação de Dante, Minos assume uma forma muito mais monstruosa. Minos examinava os pecados daqueles que chegavam e dava uma sentença que considerava apropriada. Ele enrolava sua cauda ao redor do corpo um certo número de vezes, e esse número determinava o círculo para onde a alma seria enviada. O segundo círculo do inferno era destinado àqueles que sucumbiram à luxúria. Muitas dessas almas eram reis, rainhas e governantes, como Cleópatra, Helena de Troia, Paris e Aquiles.
Dante via a luxúria como uma indulgência mútua e, portanto, considerava esse o pecado menos grave. A punição também era mais branda dentro do próprio inferno. Com a ajuda de Virgílio, Dante consegue passar por Minos e entrar no terceiro círculo do inferno, o Círculo dos Gulosos. Aqui, uma chuva gelada e incessante cai como punição por seus apetites insaciáveis. Os gulosos são deixados para se debater e rastejar na lama fétida e imunda, como vermes. Massas gelatinosas incapazes de se levantar ou mesmo de se mover. Vigiando-os está o cão de 3 cabeças, Cérbero, que patrulha o lamaçal sujo, dilacerando e atacando os gulosos com suas garras, rasgando seus espíritos enquanto eles grão impotentes. Felizmente, Virgílio consegue acalmar Cérbero, e os dois passam com segurança pelo terceiro círculo do inferno. Eles encontram alguns espíritos que sofreram nesse círculo por muito tempo. Essas almas desafortunadas não possuem mais corpos e se assemelham apenas a líquidos de odor desagradável. Dante então conhece um espírito chamado Ciaco, que ele inicialmente não reconhece, mas que, no entanto, reconhece Dante de Florença. Ciaco dá a Dante a primeira de muitas profecias políticas, prevendo conflitos civis na cidade natal do poeta. Ele afirma que o partido político ao qual Dante está alinhado será expulso com a ajuda de Roma. O quarto círculo, a ganância. No quarto círculo do inferno, Dante encontra Plutão, uma figura associada à riqueza. Esse círculo é reservado aos gananciosos, aqueles que se importaram excessivamente com bens materiais. As almas são divididas em 2 grupos. 1. Os acumuladores, aqueles que guardaram suas posses e dinheiro obsessivamente. 2. Os esbanjadores, aqueles que gastaram seus recursos de forma irresponsável e desperdiçaram tudo o que tinham. Ambos os grupos são condenados a empurrar enormes pesos colina acima. No meio do caminho, eles se encontram e brigam. Os acumuladores gritam: "Por que você desperdiça?" Enquanto os esbanjadores respondem: "Por que você acumula?" Quando colidem, os pesos rolam para baixo e eles são forçados a repetir o processo interminavelmente. Essa eterna disputa é um reflexo de como nunca ouviram ou entenderam o ponto de vista do outro, um paralelo trágico ao comportamento humano contemporâneo. O quinto círculo, a ira. Ao descerem mais, eles chegam ao rio Estige, onde se encontra o quinto círculo do inferno, reservado aos irados. O rio é mais como um pântano lamacento, onde os irados lutam e brigam incessantemente. Os 2 poetas são recebidos por Flégias, o barqueiro do Estige. Após um breve desacordo com Virgílio, Flégias concorda em transportá-los para o outro lado. Durante a travessia, um espírito salta e agarra o barco. É Filippo Argente, um rival político de Dante em Florença. Os 2 trocam palavras duras e Dante deseja que Filippo sofra ainda mais punições. De forma irônica, o comportamento de Dante aqui não é tão diferente das almas que habitam esse círculo. A cidade de Dite ao longe, Dante nota torres em chamas e muros ardentes. Virgílio explica que estão se aproximando da cidade de Dite, que abriga as almas dos hereges, na parte inferior do inferno. Quando chegam, são barrados pelos anjos caídos que guardam os portões. Eles permitem que Virgílio entre com uma única condição: que ele nunca retorne ao seu próprio círculo. Neste momento, Dante começa a temer que nunca conseguirá sair do inferno. Virgílio tenta sozinho abrir os portões para Dante, mas falha. Ele retorna com os anjos fechando os portões firmemente atrás dele. Apesar disso, Virgílio promete a Dante que não o abandonará. Mesmo aterrorizados, Virgílio insiste que a jornada continuará. Pela primeira vez, Dante começa a duvidar de seu guia, percebendo que Virgílio, além de ter falhado, parece não ter um plano claro. E, de fato, as coisas só parecem piorar. Ele pergunta a Virgílio se este já esteve tão profundo no inferno antes, e Virgílio responde que já havia descido a essa profundidade uma vez, quando a feiticeira Erictô o enviou para recuperar uma alma para um de seus rituais necromânticos. De repente, do nada, surgem as Fúrias, 3 figuras femininas manchadas de sangue, com serpentes entrelaçadas em seus corpos: Aleto, Megera e Tisífone. Elas não ficaram nem um pouco satisfeitas ao ver Dante e decidiram invocar Medusa para transformá-lo em pedra. Virgílio avisa Dante sobre o olhar de Medusa e cobre seus olhos para garantir que ele não seja petrificado e preso no inferno para sempre. Do rio Estige emerge uma figura que Virgílio reconhece e ele diz a Dante para se curvar e permanecer em silêncio enquanto a figura angelical se aproxima. Fica claro que ela foi enviada do céu.
As fúrias fogem imediatamente aterrorizadas e os anjos que haviam negado a entrada são repreendidos. O anjo então faz o que Virgílio não conseguiu e abre os portões, permitindo que os dois poetas entrem na cidade de Dite. A cidade de Dite contém os círculos do sexto ao nono, com o sexto círculo localizado logo dentro de seus muros e os outros mais próximos do centro. No círculo da heresia, Dante e Virgílio encontram um grupo de hereges que foram trancados em túmulos em chamas como punição. Esses eram conhecidos como os epicureus, uma seita de pessoas que acreditavam que, quando o corpo morria, a alma também deixava de existir. Por isso, valorizavam o prazer acima de tudo, pois acreditavam que ele lhes permitia alcançar um estado de tranquilidade, evitando dor e desconforto. Essa crença faz com que sua punição no inferno seja ainda mais irônica. Dante encontra duas das almas atormentadas, uma delas de Florença, mas mais uma vez do lado político oposto ao de Dante. Antes de deixarem essa região, os poetas sentem o cheiro mais repulsivo imaginável, emanando das regiões inferiores. O odor era tão insuportável que eles precisaram parar e descansar. Virgílio aproveita esse momento para explicar o que encontrarão a seguir. Os próximos 3 círculos contêm subcírculos dentro deles. O círculo da violência, por exemplo, é dividido em 3 seções. Aqueles que cometeram atos de violência contra outras pessoas e suas propriedades. 2. Aqueles que cometeram atos de violência contra si mesmos, como suicídio. 3. Aqueles que cometeram atos de violência contra Deus ou a natureza. Como o tempo é curto, eles precisam descer ao 7º círculo, o da violência. Antes de entrar, devem passar por uma passagem estreita de rochas quebradas. Lá, encontram o Minotauro, que bloqueia o caminho. Virgílio começa a zombar da criatura, perguntando se o assassino dela também está no círculo da violência, provocando um ataque de fúria cega. O Minotauro investe contra eles, mas acaba gravemente ferido, ficando incapaz de continuar a persegui-los. A primeira seção do 7º círculo é reservada àqueles que cometeram atos de violência contra seus semelhantes. Há um rio de sangue fervente pelo qual essas almas devem caminhar todos os dias. O nível de submersão de cada alma no sangue depende da gravidade do crime. Aqueles que cometeram assassinato estão totalmente submersos, enquanto os que cometeram atos menos graves de violência estão apenas parcialmente imersos. À medida que se aproximam do rio, veem que ele é guardado por um grupo de centauros, que imediatamente apontam seus arcos para Dante e Virgílio, exigindo saber o que os poetas estão fazendo ali. Virgílio então diz que só falará com o líder deles. Esses centauros guardam o rio não para impedir que indivíduos como Dante e Virgílio entrem, mas para evitar que as almas deste círculo escapem do próprio rio. Quando Quiron nota que Dante não está realmente morto, ele pega seu arco e exige que Virgílio explique sua história. Após ouvir, Quiron concorda que os centauros levem os poetas até um ponto raso do rio e os permitam atravessar nas costas de um desses centauros. O centauro escolhido para essa tarefa é Nessus, o que é irônico, porque na mitologia grega, Nessus foi um centauro que concordou em levar Hércules e sua esposa através de um rio, mas ao cruzar o rio com a esposa de Hércules, ele se forçou sobre ela, deixando Hércules sem escolha a não ser matá-lo. Na história de Dante, não há traição de Nessus. Ele faz o que foi instruído e transporta os poetas através do rio de sangue. Após cruzarem o rio, caminham por uma floresta. As árvores dessa floresta são retorcidas e sem folhas, e por toda parte, Dante ouve gemidos e gritos, mas além dos 2 poetas, não há mais ninguém na floresta. Temendo que haja terrores escondidos, Dante pede a Virgílio para caminhar silenciosamente, mas Virgílio já sabe de onde vêm os sons. Virgílio quebra um galho da árvore e, para surpresa de Dante, o galho sangra e a árvore grita de dor. Por que vieste me causar dor? Eu fui um homem como você. A segunda parte deste círculo é reservada para aqueles que cometeram suicídio, pois, como não valorizaram seus corpos em vida, agora no inferno, esses corpos são tomados. Todos os dias, arpias descem para rasgar e se alimentar das árvores. Somente quando essas árvores estão quebradas e sangrando, elas podem falar. Virgílio explica que ele não quis causar mal à árvore, mas testemunhar isso pessoalmente era a única maneira de Dante acreditar nele. Ele então pede à árvore para contar a sua história. A árvore, na verdade, era Pietro de Lavinia, um diplomata a serviço de Frederico Sacuns, rei da Sicília.
Ele era um homem respeitável e de boa posição até ser acusado de traição e preso. Ver sua boa sorte se transformar em sofrimento foi demais para Pietro, e ele tirou a própria vida. Dante conclui que esse homem deve ter sido acusado e condenado injustamente. Caso contrário, estaria no círculo dos traidores. No entanto, o fato de estar com os suicidas significa que ele foi um homem honesto, levado por outros a um caminho sombrio. Então Dante devolve os galhos quebrados por Virgílio e eles seguem em frente. A terceira parte desse círculo é uma planície desolada e árida, onde flocos de fogo caem do céu. Esse campo abriga aqueles que cometeram violência contra Deus, a natureza e a arte. As almas ali são submetidas a um calor abrasador. Os blasfemadores, que cometeram crimes contra Deus, são estendidos sobre a areia ardente enquanto o fogo chove sobre eles, incapazes de se mover. Os sodomitas, que prejudicaram a natureza, são deixados para correr pelo deserto, através da areia semelhante à lava. Aqueles que cometeram crimes contra a arte ficam reunidos uns junto aos outros, gritando perpetuamente de dor, enquanto os flocos de cinza caiam ao chão e pegavam fogo, deixando esses pecadores a experimentar uma queima eterna. Os dois poetas atravessam o deserto, afastando flocos de fogo sempre que caem perto deles, tentando o máximo possível não pegar fogo. Dante para quando vê um homem que não está gritando de dor. O fogo parece não incomodá-lo, pois ele está deitado na areia. Esse homem é Capaneu. Durante o cerco de Tebas, ele ficou em uma escada sobre as muralhas e gritou que nem mesmo Zeus seria capaz de impedi-lo de entrar e devastar a cidade. Claro, a arrogância e a soberba desse tipo não seriam toleradas por Zeus, que então matou Capaneu com um raio, provando que ele poderia sim impedir sua entrada na cidade. Na história de Dante, Capaneu está neste círculo do inferno por blasfêmia contra Júpiter, ou Jove, o equivalente a Zeus, que também o matou com um raio. Ele não demonstra arrependimento pelo seu pecado, enquanto fica deitado na areia ardente, amaldiçoando o nome do Deus que o matou. À medida que continuam, os poetas se deparam com um riacho coberto por uma espessa névoa, que os oferece proteção contra o fogo acima. Ao longo desse riacho, Dante é reconhecido por um homem completamente coberto de queimaduras. Esse homem é Brunetto Latini, o mentor de Dante e seu guardião. Quando o pai de Dante faleceu, ele pediu para que Dante caminhasse com ele. Dante aceita de bom grado, sugerindo que talvez deveriam se sentar para colocar a conversa em dia. No entanto, Brunetto diz que não pode parar, pois devido aos seus pecados, ele nunca pode parar de vagar pelo deserto. Até agora, Dante encontrou principalmente inimigos políticos no inferno, mas Brunetto é um dos primeiros espíritos que ele encontra de Florença, que compartilha suas crenças políticas. Ele até o adverte de que enfrentará o exílio caso consiga escapar do inferno, Fioreno, e voltar para Florença. Etinal do riacho e diante deles está a borda de um penhasco e uma cachoeira rugindo abaixo. Dante vê 3 homens à sua frente, que ele reconhece de Florença. Eles pedem para que ele não os julgue pela aparência queimada e cicatrizada, pois foram homens famosos e estimados em vida. Como foram culpados de sodomia, não podiam parar de andar, e assim formaram um círculo ao redor de Dante, pedindo-lhes sobre a situação tão política atual em Florença, uma pergunta que deixa Dante com uma expressão de dor. Ele então lhes conta a história de sua jornada, e eles desejam-lhe sorte, caso algum dia escape do inferno. Pedem apenas que ele fale favoravelmente deles, enquanto olham para o abismo abaixo. Virgílio pede a Dante para lançar o cinto que ele usa na cintura sobre a borda e esperar. Eles estão agora se aproximando do 8º círculo do inferno, uma forma estranha que Dante não consegue entender totalmente. Ela se eleva do fundo e para diante deles. Eis que surge a besta, ou o rabo pontudo, que atravessa montanhas, destrói paredes e armas e faz o fedor que preenche o mundo. A criatura responde ao chamado de Virgílio e se torna visível, uma criatura com elementos humanos, bestiais e reptilianos, todos combinados em um só. Seu nome é Gerião, um monstro alado com rosto humano, ferrão de escorpião e corpo que é parte bestial, parte reptiliano. Sua forma geral pode ser comparada à de um wyvern, com alguns elementos de uma quimera ou manticore. Na mitologia grega, Gerião é um gigante de 3 cabeças, mas aqui o Gerião de Dante é uma fusão de 3 seres distintos e é uma representação visual do próximo círculo. O rosto humano amigável o faz parecer confiável,
mas seu corpo grotesco e o ferrão nos apresentam a ideia de um trapaceiro ou impostor. Por trás do rosto agradável, há um monstro frio e sanguinário. Virgílio explica que a única forma de descer essa cachoeira é nas costas da criatura, mas ele se certifica de que ficará atrás de Dante e o avisa para ter cuidado com o ferrão de Gerião. Aqueles que não se precavem de sua verdadeira natureza nunca chegam ao fundo deste abismo. O 8º círculo do inferno é o da fraude, destinado àqueles que cometeram crimes fraudulentos e maliciosos. Esse círculo também é conhecido como Malibulger, ou seja, as fossas do mal, referindo-se ao layout do círculo, que é dividido em 10 fossas estreitas, cada uma punindo um tipo diferente de fraude. A primeira fossa contém sedutores e cafetões, um termo elegante para proxenetas ou donos de bordéis. Esses dois grupos alinham-se nas paredes da fossa, andando em direções opostas e sendo chicoteados por demônios com chifres. A princípio, isso pode não parecer uma punição severa, mas esses demônios podem ser vistos como símbolos de capatazes. Assim como esses homens escolheram tratar as mulheres como objetos que poderiam ser descartados e vendidos, no além-vida, eles se tornariam apenas uma mercadoria para esses capatazes demoníacos. Dante reconhece um homem como Venédico, que ele recorda como sendo o responsável por arranjar a venda de sua própria irmã para um nobre. Do outro lado, Virgílio aponta para um homem chamado Jasão, o famoso herói da Jônia, que está ali por seduzir a feiticeira, Medeia. Embora, para ser justo, isso tenha mais a ver com Atena e Hera, tentando ajudá-lo. Mas ele também seduziu a rainha de Lemnos, e depois fugiu depois que ela teve 2 de seus filhos. Por essa canalice, Jasão é condenado à eternidade no inferno. Próxima a essa fossa estão aqueles considerados culpados de falsa bajulação, explorando os medos e desejos dos outros, distorcendo e corrompendo a linguagem para manipulá-los. Esses indivíduos estão cobertos com suas próprias fezes, representando as falsidades que contaram enquanto vivos. Eles nada mais fazem do que cavalgar e gritar uns com os outros, uma cena que Dante e Virgílio não estavam dispostos a observar por muito tempo. Na terceira fossa, Dante encontra aqueles culpados de simônia, ou seja, ganhar posição na igreja cristã por meios monetários ou através de outros favores. Esse termo vem de Simão Mago, um mago ou feiticeiro que tentou pagar a São Pedro para que ele lhe concedesse o poder do Espírito Santo. Os simoníacos, como são chamados, são colocados de cabeça para baixo em buracos, com chamas queimando as solas de seus pés. Dante percebe que um par de pés se contorce mais que os outros, porque as chamas estão muito mais altas. Esta alma era o Papa Nicolau III, que confunde Dante com o então Papa Bonifácio. Ele explica a Dante que, por tentar abusar de sua posição na igreja, deve servir uma vida inteira nesse buraco, e abaixo dele estão todos os outros papas culpados do mesmo crime. Quando o próximo papa morrer, ele tomará seu lugar no topo, empurrando. O Papa Nicolau continua mais abaixo no buraco, como todos os que o precederam. A corrupção da igreja pelos simoniacos é algo que Dante deixa muito claro em seu desprezo, razão pela qual vemos essa condenação tão profundamente no inferno. No quarto buraco estão os feiticeiros, aqueles que se envolveram com adivinhação, leitura de mãos e astrologia, artes associadas a falsos profetas. A punição por ser um feiticeiro era ter a cabeça virada para trás, forçando-os a andar lentamente para frente e só podendo olhar para trás, vendo outros feiticeiros igualmente distorcidos e deformados. No quinto buraco estão os barratos, também conhecidos como vigaristas. Essas almas estão imersas em um lago de alcatrão fervente, uma representação visual de seus esquemas escusos e dedos pegajosos. Elas também são vigiadas por demônios alados conhecidos como malebranche. Quando um vigarista tenta sair da superfície, os demônios os arranham e atacam com ganchos até que eles voltem a ser submersos. Por algum motivo, Dante acaba insultando esses demônios, o que resulta em sua perseguição. Eles eventualmente escapam por uma ladeira e encontram o sexto buraco. Esses homens estão vestidos com o que parecem ser mantos regulares, mas, pelo modo lento em que se movem e o desconforto em seus rostos, fica claro que não são. Os mantos estão pesados por chumbo. Por fora, tudo parece normal. Os mantos parecem como os de qualquer homem santo, mas o peso interno é simbólico da carga que se carrega com mentiras e enganos. Dante e Virgílio atravessam uma ponte destruída e param acima da fossa número 7.
Este buraco está cheio de pessoas nuas sendo perseguidas por cobras e lagartos. Suas mãos estão amarradas atrás das costas por serpentes. Essas almas são os ladrões. Aqueles que roubaram na vida agora terão tudo roubado: suas posses, sua identidade e sua humanidade. Dante encontra um homem disposto a contar sua história, Vanni Fucci, um homem que roubou objetos sagrados de uma catedral e cometeu crimes violentos e assassinatos. Enquanto conversam, uma víbora morde seu pescoço e mata Vanni, apenas para ele ressurgir das cinzas como uma fênix. Vanni compartilha uma profecia com Dante, dizendo que todos os aliados de Dante em Florença morrerão, inclusive Dante. Enquanto a serpente o ataca novamente, Vanni amaldiçoa os deuses e foge de Dante. Após isso, um centauro aparece com um dragão que cospe fogo no ombro e pergunta onde está o amargo, sugerindo que ele está lá para punir Vanni. Dante se pergunta por que os outros centauros no inferno vigiavam o rio de sangue, mas este, conhecido como Cássio, encontra-se com os outros ladrões. Virgílio explica que isso ocorre porque Cássio foi morto por Heracles quando tentou roubar o gado dele. Assim, embora os centauros sejam violentos por natureza, este também era um ladrão. Eles também observam um processo bastante perturbador, onde uma serpente com pés morde um homem, e os dois começam a se fundir e se transformar em uma criatura, com partes do corpo de ambos. Outra serpente morde um homem, e fumaça sai da ferida dele e da boca da serpente. Desta vez, os dois trocam de lugar e se transformam um no outro. O corpo do homem encolhe e se distorce até que se torne uma serpente, enquanto a serpente se torna um homem, nos dando a impressão de que tudo nesse buraco pode ser um ladrão, até mesmo essas cobras e lagartos que pensávamos existir apenas para punir os ladrões. No buraco 8, Dante vê os fraudulentos. Os conselheiros fraudulentos estão sendo punidos de forma severa em um poço de chamas, refletindo o castigo por usarem suas posições para manipular e enganar outros. Entre eles, Dante observa figuras históricas como Odisseu e Diomedes, que são responsabilizados pela ideia do cavalo de Troia, além de outras falhas que contribuíram para a queda de Troia. No 9º círculo, encontram-se aqueles que semearam discórdia e tentaram criar divisões entre as pessoas. Ao olhar para o poço, Dante encontra dificuldade para descrever o sofrimento que vê. Aqueles responsáveis por dividir os outros são punidos por um demônio que os agride com uma espada, fazendo com que seus corpos sofram uma transformação grotesca. Esses indivíduos, que em vida buscavam separar e destruir os outros, agora experimentam uma dor interminável, com seus corpos sendo constantemente alterados e reformados. O ciclo de dor e regeneração se repete sem fim, simbolizando a natureza interminável de sua punição. Após testemunhar essa visão, Dante se aproxima do 10º e último círculo, o círculo da traição. De lá, um odor repulsivo emerge, e Dante encontra corpos espalhados, empilhados uns sobre os outros, completamente imersos em sofrimento. Esses corpos pertencem aos falsificadores, alquimistas, contrafatores e impostores, que em vida foram como uma praga para a humanidade. Agora experimentam os efeitos de todas as doenças imagináveis. Dante observa que alguns deles estão cobertos por marcas, sofrendo de um sofrimento constante que nunca cessa. Após tudo o que Dante testemunhou, ele se aproxima de um enorme poço, que marca a entrada para o último círculo do inferno, o Círculo da Traição. Do lado de fora, vários gigantes são visíveis. Um deles sopra em uma corneta, Nimrod, o construtor da Torre de Babel. No inferno, ele não é capaz de falar de forma inteligível. Ao lado dele está um gigante acorrentado, Félix, que foi punido por sua tentativa de revolta contra Júpiter. Essa punição está relacionada à gigantomaquia, quando os gigantes tentaram invadir o Monte Olimpo. Félix liderou esse ataque. Outro gigante, Antaus, não está preso, e é ele quem carrega Dante e Virgílio até o 9º círculo, no fundo do inferno. Assim, a última parte da jornada de Dante começa em um círculo que ele descreve como o fundo do universo, marcado pela traição e deslealdade. No fundo desse círculo, há um lago completamente congelado, sem sangue ou piche. Esse lago se estende por quase toda a área do círculo e é dividido em 4 seções, com os pecadores presos no gelo. Esses pecadores são os traidores de família, comunidade, convidados e líderes. Dante então descreve 2 regiões imediatas. A primeira delas é chamada Cana, uma referência a Caim, que traiu e matou seu próprio irmão,
o que não é uma surpresa para Dante. Essa versão mantém a narrativa central intacta, mas utiliza a linguagem mais suave para descrever as punições e as imagens perturbadoras. Esta área do inferno abriga aqueles que traíram suas famílias. Esses pecadores não estão totalmente congelados no gelo. Eles ainda conseguem mover a cabeça, mas nenhuma outra parte de seus corpos. Dante observa duas figuras congeladas tão próximas que suas testas quase se tocam devido ao frio, reconhecendo-as como dois irmãos que se mataram por uma disputa sobre herança familiar. A segunda região é chamada Antinora, nomeada após um soldado troiano, Antinor, que traiu seu povo para os gregos. Esta área é destinada àqueles que cometeram traição contra seus países e comunidades. Enquanto Dante atravessa o lago gelado, ele acidentalmente chuta alguém na cabeça. A pessoa grita em protesto, perguntando por que foi pisoteada. Os corpos aqui estão igualmente congelados, mas ao contrário da região anterior, essas almas não podem nem mesmo mover o pescoço. O homem que Dante chutou é um traidor de Florença, e Dante não mostra simpatia ou desculpas por ele. A terceira região neste deserto gelado é Ptolemeu, nomeada após um homem que convidou seu sogro para jantar, apenas para matá-lo. Dante encontra um homem que pede para que ele remova o gelo de seus olhos, explicando que após cometer o assassinato de um convidado, a alma cai em Ptolemeu muito antes do corpo morrer. O sofrimento começa antes mesmo da morte ocorrer, pois seus corpos são habitados por um demônio, até que a morte natural finalmente aconteça. A quarta seção do lago é chamada Judeca, nomeada após Judas, o infame traidor que traiu Jesus Cristo. Em Judeca, os pecadores estão totalmente imersos no gelo, e não há som, pois não há mais ninguém para falar. Dante e Virgílio apressam-se em direção ao centro do inferno. Virgílio explica que o estandarte do rei do inferno está mais próximo, sinalizando que resta apenas uma alma a ser observada. Ao chegar ao centro, Dante fica paralisado de assombro e não consegue se mover. No centro do inferno está Satanás, condenado pelo maior ato de todos, traição contra Deus. Satanás foi um dia Lúcifer, o anjo mais belo de todos, mas sua rebelião contra Deus levou à sua queda e punição, que o deixou congelado da cintura para baixo. Dante luta para compreender o tamanho do corpo de Lúcifer, conseguindo ver apenas a metade superior, que está livre do gelo. O que é ainda mais impressionante do que seu tamanho é o fato de que Satanás tem 3 cabeças, uma vermelha, uma amarela pálida e uma preta. Abaixo de cada cabeça há um par de asas semelhantes a morcegos, que batem constantemente, criando os ventos gelados que Dante e Virgílio experimentaram ao atravessar o lago. Essas asas também ajudam a manter o lago congelado, garantindo que Satanás e os outros pecadores fiquem presos nesse cárcere para sempre. Satanás não pode falar, apenas soluça e chora em suas bocas. Cada boca está constantemente mastigando um traidor. Marcus Junius Brutus e Gaius Cassius Longinus, os homens responsáveis pelo assassinato de Júlio César, estão sendo devorados nas bocas esquerda e direita. Na boca central está Judas, sendo punido por sua traição a Jesus Cristo. Judas recebe a punição mais severa, pois sua traição foi contra o divino, enquanto os outros traíram a humanidade. Virgílio diz a Dante que agora eles devem escapar do inferno subindo pelas pernas de Lúcifer. Dante está confuso, pensando que isso só os levaria ainda mais fundo no inferno, mas Virgílio assegura-lhe que esta é a única maneira. Então, eles começam a subir pelas pernas de Satanás e, uma vez que chegam a um certo ponto, atravessam o centro do universo. Virgílio o corpo e começa a subir de volta, o que não faz sentido para Dante, já que essa é a direção de onde eles acabaram de vir. Enquanto Dante segue Virgílio, ele fica maravilhado ao ver que tudo está basicamente de cabeça para baixo, e agora eles estão subindo pelas pernas de Lúcifer. Virgílio explica que eles estão subindo pela cratera deixada por Lúcifer quando ele caiu na Terra. Eles finalmente saem do inferno na manhã de Páscoa, e diante deles está o rio Lete, que flui da montanha do Purgatório. Purgatório. Antes de começarmos, uma breve explicação sobre a ideia de purgatório pode fornecer algum contexto. A Bíblia não menciona diretamente o purgatório, pelo menos não por esse nome, mas menciona que a punição após a morte pode não ser eterna. Em alguns casos, pode ser apenas temporária. Uma vez que a dívida tenha sido paga, há a esperança de um dia se juntar aos outros no paraíso.
para explicar de forma simples. Tanto o inferno quanto o paraíso são o que Dante considera reinos eternos. O purgatório é diferente, pois é o único reino que não é eterno. Aqueles que chegam lá podem não estar prontos para o inferno ou para o paraíso, mas recebem a chance de purificar seus pecados e crescer como pessoas. Quando chegar o momento do juízo final, todas as almas no purgatório serão enviadas ao inferno ou ao paraíso, e o reino do purgatório deixará de existir. Na base da montanha, Dante e Virgílio encontram um homem idoso chamado Cato, que guarda a entrada. Naturalmente, ele hesita em deixar que eles passem, não tendo certeza de como Dante e Virgílio conseguiram escapar do inferno. Virgílio explica a jornada até ali e como seria possível escapar apenas se Deus o tivesse permitido. Cato se convence e deixa-os passar, mas somente se Virgílio envolver uma vara ao redor de Dante e lavar seu rosto, um ritual semelhante ao batismo. Um detalhe interessante é que Cato é o que antes descrevemos como um pagão virtuoso, que foi colocado no purgatório por Deus, o que é um tanto estranho, já que ele poderia estar no primeiro círculo do inferno e também cometeu suicídio. Muitos discutem o significado de Cato no purgatório. Então, por que Dante o coloca aqui, no purgatório, e não no inferno? Pode ser porque Cato era tão patriota quanto Dante e faria qualquer coisa para defender a liberdade de Roma, ou talvez Dante gostasse de Cato e achasse que ele não deveria sofrer no primeiro círculo do inferno. As almas são transportadas pelo barqueiro Caronte, através do rio, algumas chorando e outras com olhares de preocupação e angústia. Aqui elas são levadas até a base da montanha por um anjo, enquanto cantam músicas de esperança e alegria. Quando chegam à margem, o anjo desaparece e a multidão se reúne ao redor de Dante, percebendo que ele não está realmente morto. Felizmente, Cato intervém, dispersando a multidão. Os dois estão na base da montanha, decidindo como começar a subida, enquanto um grupo de almas passa por eles. As duas primeiras seções da montanha são conhecidas como antipurgatório. A primeira encosta é onde eles encontram os excomungados, aqueles que foram excluídos ou exilados da igreja cristã. O tempo que passaram afastados da igreja vivendo em pecado seria multiplicado por 30. Então, se alguém passou apenas um ano excomungado, teria que ficar ali por 30 anos. A figura mais notável que eles encontram aqui é Manfred, o último rei da Sicília, que lhes conta a história de sua morte durante a Batalha de Benevento. Ele sofreu várias feridas fatais e, enquanto estava caído no campo de batalha, morrendo, conseguiu se arrepender de todos os seus pecados. Infelizmente para Manfred, seu opositor, o Papa Clemente IV teve seu corpo excomungado após a morte, o que levou à crença de que ele iria para o inferno. Manfred então explica que as orações dos vivos podem ajudar a reduzir o tempo que alguém passa no purgatório. Naturalmente, ele pede a Dante para encontrar sua filha quando retornar e contar a ela que seu pai não está no inferno, mas no purgatório. Se ela orar por ele, ele pode alcançar o paraíso mais rapidamente. Antes de chegar às terraças, ainda há uma parte do antipurgatório, para aqueles que foram tarde demais ou foram preguiçosos para se arrepender. Muitas dessas almas morreram sem receber os últimos sacramentos, pois sofreram uma morte violenta ou imprevisível. Dante encontra um grupo de almas deitados à sombra de uma rocha e decide conversar com elas. O primeiro homem lhe conta que foi traído ao fugir de sua cidade natal. O segundo homem estava fugindo de uma batalha quando caiu em um leito de rio e morreu. Após se arrepender, ele lembra de um anjo vindo coletá-lo, mas também havia um demônio. Eles discutiram se ele deveria ir para o inferno ou para o paraíso, e por isso ele agora se encontra no purgatório. A última alma era uma mulher chamada Pia de Ptolomeu, que lhe conta sobre seu assassinato pelas mãos de seu marido, que a traiu e ignorou os votos matrimoniais. Ela também tenta convencer Dante a rezar por ela quando ele retornar aos vivos, porque sua família nunca faz isso, e ela gostaria de sair do purgatório. Dante começa a perceber o quanto todas as almas no purgatório estão interessadas nele, ou mais precisamente no fato de ele não estar morto, o que significa que ele pode orar por elas e reduzir o tempo que passam ali. A próxima alma que encontram é Sordello, um poeta da mesma cidade que Virgílio, que explica as regras da montanha. Uma vez que o sol se põe, as almas do purgatório não podem mais subir.
Elas podem descer se quiserem descansar, mas nunca subir. O sol pode ser visto como uma alegoria para Deus, o que significa que essas almas só podem progredir em sua vida penitente cristã através de sua graça divina. Como já está ficando tarde, eles seguem em frente e encontram um lugar para descansar. Sordello recomenda que parem para passar a noite no Vale dos Príncipes. À medida que a escuridão envolve o vale, os espíritos cantam hinos que se ouviriam durante a oração da noite nas igrejas cristãs. Sordello lhes mostra os vários reis e governantes que residem ali, mencionando o imperador Rodolfo, a única alma que se recusa a participar do canto. Ele também considera Rodolfo como o governante que poderia ter restaurado a glória da Itália, mas falhou, e por isso está ali. À medida que a noite avança, os espíritos ali não se cansam, pois não possuem corpo humano. Dante, no entanto, possui e precisa dormir. Em seu sonho, Dante vê uma águia dourada voando pelo céu. Ela desce e agarra Dante, e enquanto voam pelo ar, começam a queimar. Isso foi o suficiente para que Dante acordasse de seu sonho. Virgílio explica que agora eles estão no portão do purgatório. Enquanto Dante sonhava, ele foi levado até os portões por uma mulher chamada Lúcia. Isso se refere a Santa Lúcia, ou Santa Luzia. Diante deles está o portão, a porta do purgatório propriamente dito. À frente deles está o portão, e ali, 3 degraus diferentes, cada um de uma cor distinta. O primeiro é de mármore branco polido, tão brilhante que Dante consegue ver o próprio reflexo. Isso representa a pureza da alma de uma pessoa. O próximo degrau é rachado e muito mais escuro, entre o preto e o roxo, na forma de uma cruz, o que representa o ato de luto. O último degrau é vermelho, representando o sangue de Cristo, a restauração e um novo começo. No topo desses degraus, há um anjo guardando a entrada, empunhando uma grande espada. Um anjo que brilha tanto que é difícil para Dante até olhar para ele. Virgílio explica que eles foram guiados por Santa Lúcia até esse ponto, e o instrui a dar um passo à frente e pedir ao anjo que o deixe passar. Dante escolhe a abordagem mais dramática. Ao subir os degraus, ele cai de joelhos aos pés do anjo e implora para entrar no purgatório. Olhando para Dante, o anjo pega a ponta de sua espada e grava a letra P na testa de Dante 7 vezes, com o P significando peccatum, o latim para pecado. Ele diz a Dante que poderá lavar essas feridas enquanto viaja pelas 7 terraças. Cada vez que ele purificar os pecados de uma terraça, uma das letras desaparecerá. A última orientação que recebem é para limpar seus pecados, e nunca olhar para trás ou se prender ao passado, pois isso pode dificultar o avanço para a próxima terraça. Com os portões se fechando atrás deles, os poetas começam a subir pelas 7 terraças, cada uma representando um dos 7 pecados capitais: orgulho, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria. Os pecados que vimos no inferno estavam baseados em ações físicas, enquanto no purgatório, o foco é no autodesenvolvimento. Sendo assim, os pecados aqui são emocionais e psicológicos. A primeira terraça representa o pecado do orgulho. Ao entrar, Dante nota esculturas ao seu redor, que representam humildade, a virtude oposta ao orgulho. Essas imagens mostram indivíduos que são exemplos clássicos de humildade, como a Virgem Maria e o anjo Gabriel. Virgílio afasta Dante das belas esculturas e pinturas, porque à frente deles estão as almas orgulhosas que podem guiá-los até a próxima terraça. Essas almas são quase invisíveis, pois estão curvadas, forçadas a carregar pesos enormes nas costas. Eles perguntam ao homem à sua frente se ele pode ajudá-los a subir a montanha. O homem fisicamente não pode olhar para cima, mas diz que oferecerá sua ajuda. Seu nome é Humberto, um homem que foi tão orgulhoso que isso levou à sua morte. Sua arrogância causou muita dor a si mesmo e à sua família, mas agora ele está lentamente aprendendo a ser humilde. À frente dele está outro homem, Odorizzi, um artista uma vez famoso que foi substituído por um artista muito mais jovem. Agora ele entende que, na grande perspectiva, a fama humana não significa nada. O sucesso e a fama são passageiros. Enquanto Dante conversa com essas almas, ele se vê curvando-se para ver seus rostos e, ao fazer isso, imita o sofrimento delas e começa seu próprio processo de purificação. À medida que continuam, Dante percebe que o orgulho é um pecado do qual ele próprio foi culpado. Sua autoconsciência é outro sinal de seu autodesenvolvimento.
Quando ele olha para baixo, vê várias estátuas horríveis e entalhes de Lúcifer. Caindo dos céus, Aracne, que foi transformada em aranha, e Briareu, um gigante empalado por um raio. Essas figuras representam os atos de ceder ao orgulho ou ao próprio ego. Enquanto testemunha mais, Dante se lembra de momentos em que seu próprio orgulho ofuscou seu julgamento. Ele concorda em rezar pelas almas dessa terraça. Elas lhe mostram o caminho que ele deve seguir. Quando chegam, diante deles está o anjo da humildade. Ele os leva até a escada que leva à próxima terraça e reconhece que os pecados de orgulho de Dante foram absolvidos. Com suas asas, ele remove uma das letras da testa de Dante. Ao saírem dessa terraça, eles ouvem canções de alegria, e Dante percebe a diferença entre isso e os gritos no inferno sempre que entravam em um novo círculo. Ele também nota que se sente mais leve, o que torna a subida um pouco mais fácil do que antes. Virgílio explica que isso ocorre porque seus pecados de orgulho foram purificados, e conforme esse processo avança, a jornada se tornará mais fácil. A segunda terraça é a dos invejosos. Ao chegarem, Dante e Virgílio percebem que não há ninguém por perto. Então Virgílio usa o sol como uma bússola para guiá-los. Quando finalmente encontram outras almas, Dante percebe que elas estão vestidas de preto e azul, cores que combinam com a pedra dessa terraça. À medida que se aproximam, ouvem essas almas cantando e se abraçando. Agora Dante vê a verdadeira punição delas. O motivo pelo qual suas mãos descansam nos ombros da alma à sua frente é que elas são cegas. Suas pálpebras foram costuradas com fio de ferro. Essa visão é suficiente para fazer Dante chorar, pois ele se lembra dos cegos que mendigam nas ruas, apesar da resistência de Virgílio. Desaprovação. Dante ainda sente a necessidade de falar com elas, então ele pergunta se alguma delas é da Itália. Uma mulher chamada Sápia responde, dizendo-lhe que ela frequentemente sentia mais prazer na desgraça dos outros do que na sua própria boa sorte. Ela era extremamente invejosa das pessoas poderosas. Quando ela pergunta a Dante quem ele é e por que ainda está vivo, ele responde que passará por essa terraça e será temporariamente cegado, pois achava que era mais orgulhoso do que invejoso. Sapia concorda em guiá-los pela terraça em troca das orações de Dante na terra. Divertido para Dante, duas almas à sua frente começam a discutir entre si antes de perceberem que ele as observa. Uma delas diz a Dante que ele sentia inveja da felicidade de seu vizinho, e sua inveja só aumentou com o tempo. Enquanto continuam, Dante ouve o rugido de várias vozes. Essas são as almas invejosas que foram punidas, servindo de exemplos para as outras almas aprenderem com elas. Alguns exemplos dados foram Caim, que teve inveja de seu irmão, e Áglaros, que foi transformada em pedra porque tinha inveja de Hermes, que amava sua irmã mais do que a ela. Para passar por essa terraça, Dante e Virgílio devem caminhar onde o sol brilha forte, e ao fazerem isso, são cegados, imitando a punição das almas dessa terraça. Virgílio explica que Dante não deve temer essa luz, pois é apenas um anjo vindo para recebê-los na próxima terraça. O anjo da caridade os cumprimenta e remove mais um pecado da testa de Dante, convidando-os a seguir em frente. Ao entrarem na terraça da ira, a luz do sol ainda os cega. Dante é saudado por várias visões, exemplos de mansidão e ira. A primeira visão é em um templo com uma mulher repreendendo um menino, representando uma história similar da Virgem Maria e o jovem Jesus Cristo. A segunda visão mostra a esposa do rei de Atenas pedindo que ele mate o homem que ama sua filha. A resposta dele é não, pois se condenarem aqueles que demonstram amor, logo terão inimigos. A última visão é de um menino que ora para que seus perseguidores sejam perdoados por Deus, enquanto ele é apedrejado até a morte. Quando Dante acorda, ele explica o que viu a Virgílio, esperando que isso inicie o processo de purificação de seus próprios pecados relacionados à ira. O momento atual é 15 horas. Os poetas continuam seguindo a luz montanha acima, até serem cercados por fumaça preta, que agora os cega. Dante se compara a um cego, sendo guiado por Virgílio. Ele ouve mais cantos, e uma voz chama Dante, reconhecendo que ele está vivo. Em resposta, Dante e Virgílio pedem direções. O espírito concorda e diz aos poetas para ouvirem com atenção, pois suas vozes são a única forma de se encontrarem dentro da fumaça. O nome do espírito é Marco Lombardo.
Dante lhe pergunta por que ele acredita que há maldade no mundo. Marco explica que acredita que isso ocorre devido à crença de que a humanidade não tem livre-arbítrio. Quando algo terrível acontece, as pessoas olham para os céus como se fosse a causa. A ação deve ter sido pré-determinada por Deus, mas Marco acredita que devemos ter livre-arbítrio sobre algumas ações. Caso contrário, o sistema de recompensas e punições no céu e inferno não faria sentido. Ele argumenta que não se pode punir ou recompensar alguém por algo pelo qual não é responsável. Marco acredita que veio de um tempo onde a moral dos homens era muito maior do que na época de Dante. Eventualmente, a fumaça começa a se dissipar, e esse é o sinal de Marco para partir, antes que o anjo dessa terraça chegue. Antes de partir, Dante tem várias outras visões que representam o pecado da ira. Ele é acordado por Virgílio quando o sol brilha sobre eles. Pela luz, ouvem uma voz dizendo que é hora de subir para a próxima terraça. Dante, intrigado com a fonte dessa voz maravilhosa, é mais uma vez cegado. A voz que ouvem é do anjo dessa terraça, que vem para guiá-los. Ao subirem os degraus para a próxima terraça, o anjo remove mais um pecado de Dante e lhes dá uma benção. Quando saem dessa terraça, já é noite. Ao entrarem na quarta terraça, Dante pergunta a Virgílio qual vício será purificado lá. A resposta é preguiça. Isso não significa necessariamente laziness física, mas mais uma preguiça espiritual ou negligência que levaria alguém a se sentir triste e deprimido. Virgílio explica a preguiça usando o amor como exemplo. Ele afirma que existem dois tipos de amor: o que escolhemos amar e o amor por Deus, que nunca pode ser um erro. Se o amor por Deus for sua prioridade, você nunca sucumbirá ao mal. No entanto, isso muda quando o amor por Deus fica em segundo plano. No mundo de Virgílio, o amor é a força motriz para todas as nossas ações e decisões, e todos os nossos vícios e virtudes vêm do amor. Aqueles culpados de preguiça, nesse caso, abandonaram a busca pelo amor e viraram as costas para Deus e para sua própria felicidade. A maioria das almas dessa terraça não tem muito tempo para conversar com Dante, então Virgílio o guia rapidamente sobre como purificar esse vício. À medida que a noite passa, Dante decide descansar e começa a sonhar com uma mulher maravilhosa. Essa mulher, na verdade, é uma sereia, símbolo de gula e luxúria. Dante é seduzido pela canção da sereia e não percebe a chegada de uma segunda mulher, que está vestida de forma muito mais santa. Parece muito feliz que Virgílio tenha permitido que essa situação acontecesse. Percebendo seu erro, Virgílio corre até a sereia e rasga suas roupas. Em vez de ficar maravilhado com a mulher nua à sua frente, Dante acorda de seu transe. Ele sente o fétido cheiro da sereia e vê sua verdadeira aparência repulsiva. Quando Dante acorda, eles apressam-se em direção à entrada da próxima terraça, onde são recebidos pelo anjo da Zelo. Após provar sua purificação no sonho, o anjo remove outro pecado de Dante e lhes dá passagem para a próxima terraça. As últimas 3 terraças são dedicadas àqueles que erraram na forma de amor que demonstraram, seja por excessivo apego ou por não amar o suficiente. São as terraças da avareza, gula e luxúria. A quinta terraça refere-se ao vício da avareza, ou seja, a ganância por bens materiais, o desejo de poder e status social. Ao passarem por essa terraça, eles veem as almas penitentes deitadas de rosto no chão, acorrentadas, chorando. Quando perguntam por direções, lhes é dito que, se não compartilham o mesmo castigo, devem olhar para o caminho à direita. A primeira alma com a qual Dante conversa é o Papa Adriano Fã, que está ali por causa de sua ambição pelo poder político dentro da igreja. Eventualmente, ele começou a perder interesse pela vida mortal e se concentrou na vida após a morte, razão pela qual ele se encontra ali e não no inferno. Eles continuam pelo caminho e ouvem uma voz feminina chamando-os. Ela descreve Maria dando à luz a Jesus em um estábulo, como exemplo de sua pobreza. Isso se torna comum à medida que outras almas compartilham suas histórias de pobreza. Logo, os poetas percebem que a forma de purificar o pecado da ganância é por meio da generosidade. Dante começa a ouvir mais histórias de generosidade em vez de avareza. Fabrício era um político romano que recusou subornos que poderiam ter avançado sua posição. Depois, ele ouve várias histórias de pessoas que deram dinheiro a mulheres pobres para que elas pudessem se casar.
A próxima alma que Dante encontra é Hugh Cape, um rei da França, que compartilha algumas de suas histórias e também conta a Dante que as almas dessa terraça discutem atos de generosidade durante o dia e pecados de avareza durante a noite. De repente, a terra começa a tremer e apenas Dante e Virgílio parecem preocupados. Eles interpretam isso como um sinal para apressarem-se. O último homem que encontram é comparado a Jesus Cristo, logo após sua ressurreição. Dante e Virgílio ouvem os dois discípulos que ele encontra no caminho. Quando Dante pergunta quem são, Virgílio explica que Dante foi destinado a reinar com os justos, mas se desviou de seu caminho, sendo o trabalho de Virgílio guiá-lo. O homem fica extremamente feliz ao ouvir isso, principalmente porque é um grande fã do trabalho de Virgílio. O homem se revela como o poeta romano Estácio. O tremor que sentiram mais cedo só acontece quando uma alma está pronta para ascender ao paraíso. Neste caso, o tremor foi devido a Estácio. Ele explica que foi o trabalho de Virgílio que o inspirou a mudar seus caminhos. Os três são então recebidos pelo anjo da moderação, que remove outro pecado de Dante e os guia para a próxima terraça. Estácio, por sua vez, decidirá passar pelas terraças e se junta a Dante e Virgílio na jornada. A sexta terraça é onde aqueles culpados de gula se encontram. Como alguém que já contou a história de Tântalo na mitologia grega várias vezes, o que acontece a seguir é uma referência muito interessante. As almas nessa terraça experimentam um castigo muito similar ao de Tântalo, fome e sede eternas. Diante delas, há uma grande árvore, abundante e madura. Diante deles, há uma árvore com frutos, e abaixo dela uma piscina de água. À medida que se aproximam, começam a ouvir vozes contando histórias sobre temperança, a virtude que Dante precisará para purgar sua gula. Falam de São João Batista, que escolheu comer gafanhotos e mel quando estava no deserto, e de Maria, que se preocupava mais com seus convidados do que consigo mesma. Dante não consegue identificar de onde vêm as vozes, mas parece que elas vêm da própria árvore. Antes que ele possa ser tentado pelos frutos, Virgílio o exorta a seguir o caminho à frente. Finalmente, eles veem as almas que residem nesta terraça. Dante fica horrorizado com o estado delas, tão magras e desnutridas que seus esqueletos são quase totalmente visíveis. Dante começa a ouvir mais vozes que o alertam. Esta árvore representa a árvore do conhecimento, da qual Eva comeu no jardim do Éden. Eles também começam a contar histórias sobre gula. As histórias continuam enquanto caminham, até que finalmente param diante de uma luz vermelha. Essa é a imagem do anjo da temperança, que lhes mostra o caminho que não devem desviar. Como Dante conseguiu evitar a tentação, ele demonstrou temperança, ou autodomínio, o que fez com que o anjo removesse o pecado da gula. Agora, eles seguem para a Terrace número 7, onde os luxuriosos residem. Para entrar nesta terraça, é necessário passar por uma enorme parede de fogo. Os poetas andam com cautela até chegarem à parede, onde vêm outras almas andando pelas chamas e dando exemplos de luxúria, como as cidades de Sodoma e Gomorra, mencionadas no livro de Gênesis. Aqueles que se arrependem ali fazem isso por atos de desejo sexual inadequado ou mal direcionado. Para se purificarem desse pecado, eles olham para a Virgem Maria e para a castidade. Quando o sol começa a se pôr, os poetas são saudados pelo anjo da castidade, que os incita a seguir pelo fogo, mas Dante permanece paralisado no lugar. Virgílio o persuade, dizendo que não há perigo de morte aqui, ao contrário do inferno. Com isso, Dante demonstra sua fé em Deus, bem como em Virgílio, que o guiou até ali. Ele dá um passo à frente e atravessa a parede de fogo. Do outro lado, são recebidos por uma nova escadaria, na qual decidem descansar até o amanhecer. Quando a luz surge, Dante e seus dois guias sobem até o topo, onde Virgílio o parabeniza. Dante agora está livre, não precisa mais de um guia. Virgílio o incentiva a seguir em frente e explorar o paraíso terreno sozinho. Então, Virgílio faz uma última declaração. Não espere mais palavras ou sinais de minha parte. Seu desejo é livre, ereto e completo para agir. Agir contra essa vontade seria um erro. Por isso, eu o corono e faço você mestre de si mesmo. Dante está livre do purgatório, mas não sabe que essas são as últimas palavras que ouvirá do homem que considera seu guia, mentor e amigo. No topo do Monte Purgatório está o paraíso terreno, que é basicamente o jardim do Éden.
uma floresta vibrante, cheia de vegetação e paisagens exuberantes, que representam a paz do Éden, antes da queda de Adão e Eva. A compreensão dos cantos do paraíso terreno é notoriamente difícil, pois muitos deles são simbólicos. Neste local, Dante deve confessar todos os seus pecados. A primeira pessoa que Dante encontra é uma jovem mulher, que está segurando flores e cantando à beira de um rio. Quando se aproxima, ele reconhece a música como semelhante àquela cantada por Deméter, quando sua filha Perséfone parte para o submundo durante o inverno. Dante fica confuso ao sentir de repente o vento em suas bochechas, pois Estácio lhe dissera que o purgatório não experimenta clima. A mulher explica que, como o Jardim do Éden é onde a humanidade cometeu o pecado original, as coisas aqui funcionam um pouco de forma diferente. Ela também menciona que as águas aqui possuem propriedades especiais, a capacidade de fazer alguém esquecer todos os pecados passados ou lembrar-se de todas as boas ações que fez. Quando Dante se vira, vê seus dois companheiros sorrindo. Um brilho forte de luz atravessa a floresta, e quando Dante recupera a visão, ele vê o que parece ser 7 árvores ao longe. À medida que se aproxima, percebe que as árvores formam um candelabro, e as chamas das velas, como o céu, são seguidas de perto por um grupo de pessoas, todas vestidas de branco. Dante descreve 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas feitas de lírios. Atrás dos anciãos, há 4 animais, usando coroas feitas de folhas verdes, cada um com 6 asas, com penas cheias de olhos. Atrás dos animais está um carro puxado por um grifão. Do lado direito, há 3 mulheres dançando, uma vestida de vermelho, outra de esmeralda e a terceira de branco. Do outro lado, há mais 4 mulheres, vestidas de vermelho escuro ou roxo. Atrás do carro estão 7 homens, 2 idosos, 4 homens humildes e um homem andando sozinho. Muita da Divina Comédia às vezes parece um sonho lúcido, e você seria perdoado por ler essa descrição e não entender muito bem o que está acontecendo. Não é completamente comparável, mas as processões relacionadas à igreja eram bastante comuns no Império Romano. Tudo que vemos nesse ritual é simbólico de algo mais, com grande influência do Antigo e Novo Testamento. Quando o carro para, anjos se erguem e jogam flores no ar, de onde emerge uma mulher de vestido vermelho e véu branco, com uma coroa de ramos de oliveira. Dante reconhece isso como Beatriz. Quando se vira para contar a Virgílio que ele estava certo, seu amigo já não está mais ali. Beatriz simboliza o caminho de Deus que Dante deve seguir. Virgílio, se lembrarmos, reside no círculo dos pagãos virtuosos no inferno. Ele não era necessariamente uma pessoa má, mas não acreditava em Deus. Tanto no inferno quanto no purgatório, a orientação de Virgílio foi necessária, mas agora Dante deve ascender ao paraíso, e para isso precisa de um verdadeiro crente. Assim, Virgílio passa a tocha para Beatriz. Dante derrama uma lágrima por seu amigo que o levou até aqui, mas Beatriz lhe diz para não chorar mais, pois o paraíso terreno não é lugar para lágrimas ou tristeza. Dante confessa a Beatriz que, após a sua morte, se voltou para as coisas materiais para distrair-se da dor. Ela o admoesta, afirmando que sua morte deveria ter causado o efeito oposto. Ela continua a incitá-lo a confessar seus pecados, e ele o faz, sentindo-se cada vez mais envergonhado. Eventualmente, Beatriz remove seu véu, e Dante, tão impactado por tudo, desmaia. Quando acorda, encontra-se sendo colocado no rio Létses por uma jovem mulher, que, juntamente com Estácio, o leva de volta até Beatriz. Este é o processo de esquecer as memórias dos pecados passados. O próximo rio que Dante encontra é o rio Eunoe, de onde Dante deve beber para restaurar as memórias de todas as boas ações que fez. Dante agora está pronto para ascender ao paraíso. O último canto termina com as palavras: "Daquele mais santo rio, eu agora volto para Beatriz, refeita como novas árvores são renovadas quando produzem novos ramos. Eu estava puro e preparado para subir até as estrelas, tendo escapado dos eventos do inferno." Com seu companheiro e amigo Virgílio, juntos eles também conseguiram completar a ascensão do Monte Purgatório. No entanto, com o trabalho de Virgílio concluído, ele passa as rédeas para Beatriz, que acompanhará e guiará Dante pelo céu, ou paraíso. Daí o nome Paradiso. Até agora você pode ter notado alguns padrões se formando.
No inferno, havia 9 círculos, cada um representando diferentes pecados. A jornada era sobre punição e reconhecimento do pecado. No purgatório, havia 9 ou 10 terraços, cada um representando um pecado, mas também uma virtude que pode purificar o pecado. O foco aqui está no arrependimento e na purificação da alma, um novo começo para o céu. O paraíso consiste em 9 esferas, cada uma representando diferentes corpos celestes e virtudes. A Terra está no centro do universo, cercada por essas 9 esferas. À medida que Dante viaja por cada uma delas, Beatriz o ajudará a entender a teologia ou os conceitos por trás dessas ideias. A cada esfera, sua compreensão cresce e sua consciência se expande. Quando ele tiver absorvido o conhecimento das 9 esferas, ele terá acesso ao empírio, o mais alto céu e a morada de Deus. Semelhante ao purgatório, onde havia 9 terraços com o paraíso terreno no topo, vemos a mesma solução 9 mais 1 no paraíso, 9 esferas celestiais, sendo o número 10 o empírio, a camada final do céu. O poema começa no paraíso terreno, no topo do Monte Purgatório. A jornada de Dante pelo paraíso durou 24 horas, ou seja, ele ascendeu do inferno para o paraíso em cerca de uma semana no total. Dante e Beatriz começam sua ascensão através da atmosfera. Quando Dante questiona como isso é possível, Beatriz explica que a alma de alguém é naturalmente atraída por Deus. Agora que ele se libertou dos desejos terrenos, sua alma é capaz de subir livremente em direção a Deus e ao céu. A primeira esfera celestial é a Lua, representando os inconstantes. Dante questiona as marcas escuras na superfície da Lua que podemos ver da Terra, e Beatriz deixa que ele chegue à própria conclusão. Aqui eles acabam tendo um debate científico sobre a concentração de matéria e luz. No entanto, isso é interrompido quando Dante tem uma visão de almas próximas, que ele confunde com reflexões. Beatriz explica que o ciclo lunar e a quantidade de lua visível está associada à inconstância. A esfera da lua é composta pelas almas que abandonaram seu voto para com Deus por vários motivos. Elas careciam, como Beatriz descreve, da virtude da fortaleza. Essas almas ainda foram salvas e têm acesso a todas as esferas no céu, mas a percepção de Dante sobre elas é limitada, pois ele ainda é mortal. Dante tem uma conversa com a alma de Picarda, irmã de um dos amigos de Dante. Picarda morreu logo após ser forçada a deixar seu convento por homens maus. Seu voto a Deus foi quebrado, e embora não fosse totalmente sua culpa, ela não resistiu completamente, mostrando uma falta de fortaleza. Beatriz explica que um voto a Deus consiste em entregar-se livremente e totalmente a Ele. Esses votos devem ser levados muito a sério, e tudo deve ser feito para mantê-los. Dante se pergunta se há uma maneira de se redimir por promessas quebradas, e Beatriz responde que o maior presente de Deus é o livre-arbítrio. E ao fazer um voto a Deus, a pessoa se entrega completamente, de forma que o voto se torne sagrado. No entanto, ao abrir mão desse presente, a Igreja tem a capacidade de liberar as pessoas de seus votos por meio de uma brecha. Quando alguém faz um voto, um certo valor pode ser atribuído a essa promessa. Se então você faz outro voto que a Igreja considera de maior valor, o voto inicial não é quebrado, mas simplesmente ajustado. Agora, se o seu voto inicial for visto como inestimável, ele não pode ser alterado, pois não há um valor maior. A única exceção a isso é quando manter o voto resultaria em um mal maior. Dante usa o exemplo do rei Agamenon, disposto a sacrificar sua própria filha na Guerra de Troia, para ilustrar quando um voto pode ir longe demais em direção ao mal. A segunda esfera é o planeta Mercúrio, representando os ambiciosos que desejavam fama e glória, aqueles que carecem da virtude da justiça. Mercúrio, por estar tão próximo do Sol, é difícil de se ver e empalidece em comparação com a glória do Sol, assim como a Terra empalidece em comparação com a glória de Deus. Aqui, Dante encontra o imperador romano Justiniano, que narra a maior parte deste canto. Justiniano percebe que no céu, quem ele é como pessoa permanece o mesmo. No entanto, a glória que ele tão ansiosamente buscou adquirir na Terra desapareceu. Ele fala sobre a grande história e as conquistas do Império Romano, mas reconhece que essa esfera é para aqueles que colocaram o interesse próprio acima de tudo. Ouve-se histórias do imperador romano Constantino, que cometeu o crime de mudar a capital do Império Romano de Roma para Bizâncio, ou Constantinopla, o que para Justiniano simboliza o império virando as costas para Deus e para centenas de anos de boa liderança. Justiniano então explica que, quando Roma estava sob seu comando,
ele conseguiu reformar as leis, permitindo que Roma encontrasse a paz novamente. Ele só conseguiu fazer isso porque se converteu ao cristianismo. Ele então faz o ponto de que existem muitos que fingem apoiar publicamente a Igreja Romana, mas que nos bastidores, na verdade, se opõem a ela. A terceira esfera é o planeta Vênus, a esfera dos amantes, devido à sua associação com Vênus, a deusa romana do amor. Aqui residem aqueles que carecem de temperança ou autocontrole. Dante começa a sentir os efeitos disso, pois ao se virar para Beatriz, ele a acha ainda mais bela do que antes. Dante encontra Carlos Martel, que acredita que teria levado a Itália a novas alturas e criado harmonia entre seu povo se não tivesse morrido tão jovem. O restante da família Martel causou desastre e desarmonia. Carlos explica que a família de alguém não decide o destino nem a natureza humana. Isso está nas mãos da providência de Deus. Dante fala com outras almas, alertando sobre os perigos do amor e sua corrupção dentro da igreja, usando Florença como exemplo principal do que acontece com uma cidade desprovida de temperança. A quarta esfera é o Sol, a esfera dos sábios. Aqui, Dante desfruta e se banha na luz. Há apenas exemplos positivos das virtudes anteriores. O Sol ilumina o restante do universo, assim como aqueles que residem aqui iluminam o mundo com seu intelecto. Esta esfera está cheia de estudiosos, líderes religiosos e os filósofos mais sábios. Entre aqueles que Dante encontra estão Tomás de Aquino, o rei Salomão, Pedro Lombardo e muitos outros. Aquino explica que a criação é completamente aleatória, devido à maneira como a matéria é filtrada e escorre das diferentes esferas. Por isso, nenhuma pessoa é igual à outra. As únicas exceções são Cristo e Adão, que foram criados diretamente por Deus e, portanto, devem ser perfeitos por design. Dante também vê luzes brilhantes que representam diferentes ordens de santos, que podem não ter concordado na Terra ou sequer concordado com as ideias uns dos outros, mas aqui estão em paz entre si e demonstram amor até mesmo para aqueles de facções opostas. A quinta esfera é o planeta Marte, que, assim como Vênus, está associado a Marte, o deus romano da guerra. Marte é o lar dos chamados guerreiros da fé, aqueles que morreram dando sua vida por Deus, demonstrando a virtude da fortaleza, coragem além do que a maioria é capaz de ter. Dante descreve ter visto milhões de fagulhas de luz representando almas que formam a forma de uma cruz grega na superfície do planeta. Ele compara isso à Via Láctea. Em Marte, Dante encontra um ancestral seu que participou da Segunda Cruzada. Assim como a maioria das pessoas que Dante encontra em seu poema, seu tataravô rememora Florença no século XII e expressa sua tristeza pelo estado atual de Florença. Dante pergunta o que o futuro lhe reserva e é informado de que dificuldades cairão sobre ele, pois será exilado de Florença. No entanto, não tudo está perdido, pois a missão de Dante é escrever e contar ao mundo sobre sua jornada, o que viu no inferno, purgatório e no paraíso. Essa missão é de extrema importância. A sexta esfera é o planeta Júpiter, o lugar dos governantes justos, devido à sua associação com Júpiter, o rei dos deuses. As almas aqui formam a palavra amor, justiça, sim, aquelas que julgam a terra, com algumas outras almas formando a forma de uma águia imperial. A águia imperial fala com Dante, dizendo-lhe que, apesar de ser composta por todos os reis justos, a justiça divina é o único conceito que Dante deve confiar, mesmo quando seus trabalhos estão além de sua compreensão. A justiça pode parecer injusta e falha em alguns momentos, nas mãos de líderes falsos, mas a justiça divina é inabalável. Os olhos da águia são compostos pelo rei Davi, pelo imperador Constantino, pelo rei Ezequias, por Guilherme II da Sicília e 2 pagãos, o imperador Trajano e o herói troiano Rifel, que foram salvos por Deus. Dante recorda ter visto Trajano no purgatório, na terraço da soberba, rodeado por seus soldados. Dante questiona o que acontece com aqueles que nasceram antes de Cristo, e Rifel é usado para explicar. Rifel foi considerado tão digno da graça que Deus o salvou e o fez cristão 1000 anos antes de qualquer outro. O conceito principal dessa ideia é que a salvação é a crença de que Jesus é o Messias. Não importa se você nasceu antes ou depois de Cristo, todos têm a chance de ascender ao céu. A sétima esfera é o planeta Saturno, lar daqueles que são mestres do autocontrole e da temperança. As almas em Saturno sobem e descem uma enorme, da escada dourada e se encontram muito próximos de Deus.
Esta esfera consiste principalmente na discussão sobre os serviços práticos de cristãos devotos, com o monge Pedro Damião. Juntos, discutem o triste estado da igreja atual. São Bento expressa sua decepção com seus próprios monges, que atualmente parecem mais interessados em valores materiais do que na existência espiritual. Beatriz persuade Dante a subir a escada dourada e olhar para baixo, para a terra, uma pequena e insignificante mancha abaixo, uma lição de perspectiva. A esfera 8 é das estrelas fixas da fé, esperança e amor, lar da igreja triunfante. Dante é imediatamente sobrecarregado pela presença da Virgem Maria. São Pedro se aproxima para desafiar e testar Dante sobre a natureza de sua fé, um teste que Dante passa. Em seguida, é São Tiago quem aparece para testar Dante sobre o assunto da esperança. Dante novamente é bem-sucedido e é levado a São João. Sua presença é tão radiante que Dante perde a visão. São João o testa sobre o tema do amor, e usando a experiência até ali, a nova visão de Dante sobre o amor permite que ele passe no terceiro e último teste. Sua visão é restaurada, e agora ele pode ver ainda mais do que antes. Antes de deixar a esfera, São Pedro denuncia a igreja moderna. Dante, olhando para a Terra mais uma vez, é levado à esfera primitiva móvel. A esfera número 9, a Casa dos Anjos, é movida por Deus, que por sua vez faz com que todas as esferas ao redor também se movam. Dante vê uma luz penetrante e ardente, cercada por 9 círculos de fogo. Incapaz de compreender o que está diante de si, Beatriz explica que estes representam os 9 diferentes rangos dos anjos que orbitam em torno do amor de Deus. Os anjos foram criados ao mesmo tempo que o universo, e assim irradiam o amor de Deus por todas as esferas. Beatriz e Dante finalmente passam para o Império, uma região além da existência física. As restrições de tempo e espaço não existem aqui. O Império é o que muitos chamam de verdadeiro paraíso. Para entender e compreender as maravilhas ao seu redor, Dante precisa diminuir da luz intensa. Quando vê Beatriz, ela está ainda mais bonita do que antes. As almas aqui se banham na luz e se reúnem em forma de uma rosa branca. Tudo aqui é infinitamente feliz. Algo que Dante finalmente começa a entender. Beatriz ocupa seu lugar de direito com as outras almas, e ao lado de Dante, agora é São Bernardo quem o guia. Aqui as almas conquistaram diferentes posições e devem confiar neste julgamento como sendo divino. Dante olha para a Virgem Maria, que brilha mais do que todos ao seu redor. Bernardo reza a Maria para que ela dê a Dante a força necessária para olhar para a luz de Deus. Este é o momento que toda a jornada de Dante levou até aqui. Com a oração concluída, ele finalmente olha para a luz de Deus. A luz é diferente de tudo o que ele já experimentou, tão poderosa que ele luta para expressar as maravilhas diante dele. Há 3 luzes no total, 3 grandes círculos que representam a Trindade. Os círculos permitem que Dante contemple a forma humana de Cristo. Ele tenta entender como esses círculos se encaixam, mas de repente, Dante é atingido por uma explosão de amor tão poderosa que sua memória desaparece, e a única coisa da qual ele continua consciente é de sua própria livre vontade. Finalmente, Dante sabe o que é estar em completa união e harmonia com a vontade de Deus. Já o meu desejo e minha vontade estavam sendo movidos como uma roda, todos em uma única direção, pela força do amor que move o sol e as outras estrelas. Que jornada extraordinária acabamos de vivenciar juntos! Do sombrio e misterioso inferno ao brilhante esplendor do paraíso, acompanhamos Dante em sua busca por entendimento, redenção e harmonia com o divino. Fiquei profundamente emocionada ao compartilhar essa história com vocês e espero que ela também tenha tocado o coração de cada um. Agradeço imensamente por sua companhia nessa noite especial. Agora desejo a você uma noite mágica, cheia de sonhos inspiradores e viagens fantásticas pelo vasto universo do inconsciente. Que o brilho da luz divina de Dante ilumine seus sonhos e traga paz ao seu descanso. Boa noite!